O Senhor Deus fora que usara ele mais Caleb para adentrar na terra de Canaã, para que aquele povo tivesse possessões realmente daquela terra. Mas vai falar a palavra do Senhor por intermédio do santo homem de Deus Josué, que aquele povo que adentrara ali não conhecer a Deus e nem tampouco as obras que o Senhor fizera no Egito. Aquele povo, eles só conheciam o falar das coisas. Aquele povo era um povo que se deixava se levar por qualquer Deus estranho que aparecesse. O povo só adorou a Deus até a morte de Josué. Enquanto Josué estava de pé, o povo estava adorando a Deus. Mas depois que Josué morre, o povo começa a adorar Astarote, começa a adorar Balaíns, começa a adorar Dagon. Então diz a palavra santa do Senhor, que daí o Senhor Deus vai levantar juízes. Diga comigo, juízes. Juízes. Então, a partir deste momento, o Senhor Deus vai começar a levantar juízes. Um dos primeiros juízes foi Otoniel, o segundo foi Eudes, o terceiro foi Samor, e daí em diante, a palavra do Senhor Deus vai nos mostrar do quarto ao quinto juiz, dois juízes, um casal de juízes, Débora e Baraque. É aqui que começa a nossa história, é aqui que começa a palavra santa do Senhor. Por que, irmão Renê? Porque o Senhor fala para Baraque: Baraque, tomai Baraque, não só as colinas, mas também tomai os montes. Baraque, tomai tudo quanto é possessão, tomai tudo quanto eu te dei, para que os seus inimigos, quando vierem contra ti, achem mais gente, achem mais pessoas juntamente com você. E naquele tempo, amados em Cristo Jesus, os servos de Deus que estavam ali juntamente com Baraque estava meio que adormecido, Baraque estava meio que adormecido, se esqueceram do seu tempo. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai falar que os homens lá, louvado seja Deus, da cidade, vão chegar para Débora e falar: Débora, fala para Baraque que a nação inimiga nossa já está armada até os dentes, aquela nação já está com os carros de ferro preparados, Débora, e Baraque ainda continua parado, Baraque ainda está parecendo uma estátua, ele não está fazendo nada, ele não se mexeu. Parece que o povo agora, pastor, ele vai começar a despertar. E Débora, que estava debaixo da palmeira, agora com a autoridade divina de Deus, vai chegar para Baraque e vai falar: Baraque, não mandou o Senhor ir de frente, porque ele falou que ia te dar o povo nas suas mãos. Não foi o Senhor que falou: eu atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Císera, capitão do exército. E Baraque vai, ele pega 10.000 homens da tribo de Naftali, da tribo de Zebulon, melhor falando. E Baraque vai e arma o povo. E Baraque agora, louvado seja Deus, junto com Débora, o que eles fazem? Baraque sai a pelejar com 10 homens, mas só que Baraque temia. Por quê? Porque aquele povo, louvado seja Deus, o rei Jabim, ele, por onde ele passava, ele matava muitas pessoas. Os cavalos de ferro eram notórios lá em Jerusalém. Até Josué, no tempo, ele temeu, porque onde as pessoas passavam, tinham aqueles cavalos, eles matavam muitos soldados. E 10.000 homens para 900 cavalos de ferro era a mesma coisa do nada. Mas só que Baraque, ele não se esqueceu de uma coisa: ei, quem me enviou foi Deus, queira Satanás ou não, ele cairá por terra. Deixa eu te falar uma coisa, meu amado irmão, meu amado irmão, você que veio para o templo do Senhor hoje, a palavra que o Senhor falou para você, o que Deus usou os profetas para profetizarem, ainda está de pé. Deus não voltou. Se ele falou que ia entregar nas suas mãos, ele vai entregar nas suas mãos. E no capítulo, louvado seja Deus 4, e no verso, louvado seja Deus 9, vai dizer assim: e disse ela: certamente irei
aleluia, aleluia. Mas porém, Císera foge. Císera, que era o capitão daquele exército do rei Jabim, louvado seja Deus. Císera, ele começa a correr, e ele corre, pastor. Ele corre porque Baraque não conseguiram pegar. Mas vai dizer a palavra santa de Deus no versículo 11, assim: e Éber, Queneu, se tinha apartado dos queneneus, dos filhos de Obed, sogro de Moisés. Ele tinha se estendido as suas tendas até o carvalho de Zenaim, junto a Quetes. Louvado seja Deus. Quando Éber, louvado seja Deus, que é filho do sogro de Moisés, ele se aparta e ele fica junto ao povo de Israel. Eu quero dizer para você que Éber também era um homem que temia Deus, e quando o povo saiu do Egito, ele não se procurou viver com os outros deuses, com os cananeus, com os heveus, com os jebuseus. Éber temeu a Deus e ficou no seu campo. Quando, louvado seja Deus, Císera sai e acha Éber, a casa de Éber, encontra a mulher de Éber. Quem é a mulher de Éber? Jael. Só que Jael sabia que aquele povo perseguia o povo de Deus. Jael sabia que aquele povo era um povo vindo maltratado no deserto. Deixa eu falar, tem gente que sabe que você está sendo maltratada e Deus vai tratar com ele. Diz a palavra de Deus que o rei, louvado seja Deus, que o capitão do exército vai chegar na casa de Éber e vai bater na porta e vai falar: Jael, me socorre, Jael. Ela vai falar: o que é que aconteceu? Eis que estou vindo de uma peleja. E ele vai pedir a Jael assim: me dá um copo de água. E Jael, muito sábia como ela vai dar um copo de leite, porque o leite sustentava mais que a água. E diz a palavra de Deus que Císera ele vai cair um sono profundo. Mas o mais engraçado aqui, pastores e presbíteros que estão à minha retaguarda, é que, louvado seja Deus, Císera estava correndo atrás do povo para matar o povo. Sabe o que Deus vai fazer? Louvado seja Deus. Quando, louvado seja Deus, Císera entra na casa de Jael, quando, louvado seja Deus, ele entra, ele começa a dormir, Jael pega uma estaca e um martelo e mata aquele homem. Louvado seja Deus. E vai bater na porta dela, Baraque vai começar a bater na porta dela. Ei, ô Jael, seu marido Éber está em casa? Não. Por acaso você vê o Císera, aquele que estava me atormentando, aquele que estava atormentando o filho de Deus? E Jael vai falar assim: eu vi, e já está morto para a glória de Deus. Quem matou? Eu mesmo matei. Aleluia, Deus. Você não entendeu? Aquele que queria te matar, Deus entregou na palma da sua mão. Aquele que queria te matar, bateu na sua porta pedindo socorro. Aleluia, Deus. A palavra de Deus ela se cumpre na nossa vida. A palavra do Senhor fala bem assim: os seus inimigos, você poderá abrir um caminho para correr diante dos seus inimigos, mas os seus inimigos terão que abrir 7 caminhos para correr diante da sua face. Por mais que seja peleja, como o Senhor profetizou para Débora e para Baraque, assim o Senhor fez e cumpriu. Os carros de ferro não foram capazes de acabar com o projeto de Deus. E digo mais, como no começo eu tinha falado, a palavra do Senhor que veio para Baraque era: toma as montanhas, toma o Monte Tabor. Lendo pela palavra de Deus, Monte Tabor vai ser chamado o Monte da Transfiguração. O monte quando Jesus Cristo ele ressuscita e volta e come um pouco de peixe com seus discípulos. O Monte Tabor, o Monte da Transfiguração. Deixa eu falar algo de Deus para você. Está na hora de você mudar. Está na hora de você começar a subir ao Monte Tabor. Sabe por quê? Quando você descer do Monte Tabor, 900 carros de ferro não serão capazes de destruir o seu ministério. 900 carros de ferro não serão capazes de destruir a chamada do Senhor Deus na sua vida. Aleluia. Porque maior foi o Deus que prometeu e ele zela pela sua palavra. Quando Baraque e Débora eles vencem aqueles carros, aqueles cavalos, mas eles vencem
pelo poder da palavra de Deus e pelo poder do cântico. Capítulo 5 vai falar no versículo 4: a terra estremeceu e os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas, os montes tremeram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Quando, louvado seja Deus, Císera entra no vale para acabar com o povo de Deus, sabe o que Deus faz? Deus derrama chuva. Deus derrama chuva, meu amado irmão. Só que naquele tempo não era época de chover, naquele tempo não era época, louvado seja Deus, de chover, de tempo chuvoso, não. Naquele tempo era tempo de sol. Mas sabe o que Deus faz? Deus muda a estação para te dar vitória. Deus muda o ocasiones para te dar a vitória. Para Deus não tem isso, não tem aquilo. Quando chegar o seu tempo, a sua bênção vai chegar. Aquilo que você colocou debaixo das mãos de Deus, Deus já está me revelando que no tempo certo, na hora certa, já está para acontecer. Porque quem prometeu foi Ele, e Ele não volta atrás com a sua palavra. Aleluia, Senhor Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Podem os homens arranjar a armadilha que for, podem os homens tentar te cercar, mas ainda você vai estar diante de Deus, no Monte Tabor, buscando, clamando a Deus, para a honra e glória de Cristo Jesus. A palavra santa do Senhor vai falar que vários buscavam matar o povo de Deus, vários buscavam acabar com os santos de Cristo Jesus, mas diz a palavra santa de Deus, que Deus, Ele é fiel, Deus, Ele continua cumprindo com a sua palavra. Quando Baraque, louvado seja Deus, ele volta, versículo de 24 fala bem assim: e continuou a mão dos filhos de Israel, apesar de endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. O seu inimigo será exterminado. Essa prova que tu passa, minha querida irmã, não é para sempre. Aqueles que falam contra a sua vida, que falam nada vai dar certo, nada vai se cumprir, como aquele rei tinha falado, tinha proclamado maldições contra aquele povo, nada lhe fará dano algum. Nenhuma das armadilhas que Satanás puseram contra você e contra o seu ministério, sabe por quê? Porque Deus, Ele é Deus na sua vida. Mas eu creio na palavra de Deus. Deus, Ele ainda usa de compaixão para aqueles que buscam a face do Senhor. Deus, Ele ainda tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus nunca vai fazer algo na minha vida e na sua vida de graça, não. Como assim, irmão Renier? De graça Deus já nos deu a salvação. Por quê? Porque pela graça sois salvos, diz a Santa Escritura. Mas para adquirirmos coisas nessa terra, assim como se eu querer adquirir um carro, uma casa, eu tenho que trabalhar. Assim também para mim adquirir um galardão no céu, eu tenho que ter obra diante do Senhor. Me perdoa, amados irmãos e muitas amadas irmãs, mas tem muita gente que vai chegar no céu, só vai ser salvo, não vai ter coroa, não vai ter, louvado seja Deus, nada. Deixa eu te falar uma coisa: Baruque, Baraque, Débora deixaram a história dele escrita na Bíblia, e deixa eu falar, o que tem escrito no livro da sua história? Será que no livro da sua história só tem escrito derrotas, só falhas, não tem milagres acontecido? Naquele dia, diz a palavra de Deus em Apocalipse, abriram-se os livros, livro das memórias, livro das obras, e terá um povo que não terá obra para apresentar diante de Deus. Terá um povo que não apresentará uma alma sequer diante do céu. Deus falou: não, Deus, eu sou crente, eu sou temente. Deus quer levantar juízes. Deus continua com sede de levantar pessoas fortes no ministério. Mas sabe por que não levantaram ainda essas pessoas? Porque Deus ainda continua batendo a porta, mas você não entrou. Você não deixou o melhor Ele entrar. Diz a palavra de Deus em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta e deixar eu entrar, eu cearei com Ele, e Ele comigo. Cear significa festejar, significa um relacionamento. Tem gente que não tem relacionamento com Cristo. Vem num culto como esse, só vê Jesus bater na porta, não deixa Ele entrar. Porque quando Jesus entrar, Ele vai fazer uma festa. Onde Jesus entra, me perdoa, meu
a promessa de Deus tem se cumprido na sua vida. Aleluia, Senhor Jesus. Ele cumpriu na vida de Baraque e de Débora, ele cumpriu na vida dos outros mais. Você pode pegar nos Juízes, de Otoniel a Samuel, o último juiz. Todos eles Deus fez grandes coisas. Olha para Sansão. Acharam que ele estava derrotado, acharam que ele tinha acabado. Olha esse que acaba com os filisteus. Não era esse o homem que acabava com todo mundo, não era esse homem que com a queixada de joelho matava 500. No final da vida de Sansão, diz a palavra de Deus, que Sansão matou mais gente na morte do que em vida. No final da vida de Sansão, Sansão deixou o maior mistério dele. Diz ao salmista, perdão, diz o sábio Salomão, melhor do que o começo das coisas é o final delas. A sua vida pode começar bem, mas tem que terminar melhor ainda. Quantas pessoas começaram o ministério bonito, falando em línguas, profetizando, pregando, curando, hoje estão paralíticos na fé. Não oram, não jejuam, não pregam, não falam mais nada de Deus. Deus quer levantar o seu ministério. Aleluia, Senhor Jesus. Deus ainda quer levantar o seu ministério. Deus ainda quer abrir o livro das obras suas naquele grande dia. E quando olhar, abrir o livro, as pessoas não darão conta de como, nossa, ele fez tudo isso. Nossa, ele fez tudo isso. Outro dia estava falando sobre o tempo. O tempo é o que o Senhor Deus deixou na terra para administrar a vida humana. Por isso uns vivam um dia, uns vivam quase 100 anos, uns vivam 110, que nem Josué. Tem pessoas que vivem 20 anos, já fizeram mais coisas do que pessoas em 40 anos. Mas tem pessoas que viveram 80 anos e não fizeram a metade de pessoas que têm 21 anos. Pessoas que conseguiram em pouco tempo levantar ministérios, serem reconhecidos.